Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Bom, vamos começar aí mais uma videoaula tratando aí desse assunto frações, tá? As frações são um pouco aí temidas pela galera, mas vamos ter calma. As frações, gente, elas não vão estar assim tão aparentes, né? Você não vai no supermercado e vai lá encontrar facilmente as frações, né? Mas elas estão aí um pouco meio escondidas, mas é uma representação muito legal da matemática para os números. Materialmente falando, estava aqui mexendo nas minhas coisas e eu achei uma caixinha de brocas, né? Aquelas ferramentas para fazer furos, né? E aí eu achei essa caixinha de brocas e nas ferramentas, gente, ainda existe bastante essa marcação das frações. Então eu vou mostrar para você aqui a broca, né? Algumas brocas, eu tirei elas aqui para vocês verem a marcação das frações. Vê se dá para ver aí, tá? Então cada broca tem aí uma marcação, né? 1,16, 5,64, né? 7,32 e assim vai. Isso aqui é uma parte, né, de uma polegada. Então, em ferramentas, né, quando vai trocar lá o pneu do carro, né, aquela chave que se usa, né, chamada chave de roda, também tem uma marcação lá em fração, né, que é o que? É a fração de uma polegada, né, que é uma unidade de medida. Então, materialmente falando, a gente não tem muita coisa de frações, mas as frações estão aí presentes em tudo, né? Tudo que se refere aí a número. E aí a gente vai falar bastante sobre isso nessa aula e tirar aí a sua dúvida, o que é, onde usa, para que serve, né? Que exercício que tem fração, como que eu vou fazer isso? Então, se liga aí nessa aula, acompanha aí até o fim, anote as suas dúvidas e depois me passa, tá bom? O negócio é aprender. Vamos lá! Bom, estamos aqui na nossa lousa. Então a primeira coisa, né, é que a gente lembra, né? Que lembramos quando a gente pensa em frações, fala a verdade. Vai dizer que não é aquela deliciosa pizza, hã? Mas será por que a gente lembra de pizza quando fala de frações? Justamente por causa dos pedaços. Então, ó, fração é isso. Algo que foi dividido, detalhe aí, tá? Em partes iguais. Foi dividido em partes iguais e que está usando aí, né, uma determinada parte, né? No caso da pizza, está comendo uma determinada parte. Então, olha só esse exemplo aqui. Se você reparar, tem duas pessoas aqui, ó, que tá pegando o mesmo pedaço. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Vou pôr a flechinha, ó. Tem duas pessoas que estão pegando o mesmo pedaço. Por que elas pegaram o mesmo pedaço, hein? Falei. Porque o pedaço está maior, né? Então, nesse caso, gente, que tem um pedaço maior do que os outros, aí já não é frações, né? Então, para ter frações, a gente vai ter que dividir tudo em partes iguais, né? Se a gente reparar aqui, ó, quantos pedaços tem? Supondo que aqui é um pedaço só, né? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo que tem 7 pedaços? E aí tem um pedação aqui, ó. Então, eu não posso dizer que esse pedaço aqui, que as duas pessoas estão brigando, é 1/7 da pizza. Por que que não é 1/7? Porque os pedaços não estão iguais, tá bom? Então, para ter frações, as partes têm que ser iguais. Beleza? E o total de partes é o que a gente vai chamar na matemática de denominador. É aquele número que vai embaixo do traço, tá? E a parte de cima, né? A parte que a gente pegou, que a gente comeu, é o que a gente chama de numerador.
Então, numerador em cima, denominador embaixo. Beleza? Então aqui, ó, vamos supor aí que a pizza foi cortada certinho em 8 partes e que a pessoa pegou um pedaço. Então ela pegou quanto? 1/8. Certo? Olha lá, amarelinho, numerador, vermelhinho, denominador. Ela pegou 1/8. E aí, gente, fala pra mim, quanto sobrou dessa pizza? Se ela pegou 1/8, sobrou quanto em fração? Você sabe? É importante que a gente tenha em mente um número aí especial. Sempre que a gente vai falar de fração, então, vamos pensar em um número muito especial. Sabe qual é? Ele. O número 1. Né? Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa, um objeto. No caso aí, uma pizza. Tá? Então, tudo vai ser relacionado em torno dele. Então, a gente está fracionando esse 1. Tá bom? Então, ó, dessa forma a gente lembra que a fração não deixa de ser uma divisão. A gente está dividindo a pizza aí no caso. Beleza? E o maior quociente, lembra lá do quociente quando a gente faz a divisãozinha? O maior número que vai dar aí nessa fração é 1. Você deve estar aí se perguntando, né? Como assim, professor? Não entendi. Calma. Vamos aí por partes, né? Se a nossa pizza foi dividida em 8 partes iguais e alguém pegou um pedaço, então 1/8. Sobrou quantos pedaços, gente? A pessoa pegou um pedaço, sobrou quantos pedaços? Sobrou 7, beleza? Até aí? Então, se sobrou 7, sobrou 7/8. Tudo bem? Pegou 1/8, sobrou 7/8. Só você pensar lá no numerador, a soma máxima vai ter que ser igual ao denominador. Tá bom? Então, olha só. 1/8 mais 7/8 igual a 8/8. Ah, mas não tinha que dar 1, professor? Mas deu 1. Por quê? Fração não é divisão? Se você pegar o 8 e dividir por 8, vai dar quanto? 1. Então, aqui que eu estou dizendo para você, ó, esse número aqui, maior que dá é 1. Tá bom? Se a gente estiver tratando de uma coisa, de um objeto, tá? De uma comida, tá bom? Mas vai dar 1. Agora, ó, quanto sobrou? Tá lá, pegou 1/8, sobrou 7/8 aí nessa pizza. Tá certo? Então quer dizer que essa pizza, ela não vai mudar o tamanho dela. Ela vai ser sempre uma pizza. Tudo bem? O tamanho dela nunca muda. Esse 1 aí é 1. Tá certo? Agora, vamos pensar. E o pedaço da pizza muda? Tem como eu cortar de maneira diferente essa pizza? Tem, né? Então, os pedaços eles vão mudar. E aí, a gente tem um exemplo aqui, ó. Então, aqui, ó, ela foi cortada em 2 pedaços. Aqui ela já foi cortada em 3, né? Aqui em 4, aqui em 5. E, então, os pedaços eles vão variando. Mas o tamanho da pizza mexeu? Não, tá? Então, em fração, fica aí claro para você. A fração, o inteiro, não vai mexer de tamanho. O inteiro vai ser sempre o mesmo tamanho. O que mexe aí é os pedaços. Tá bom? Então, quando você tem uma fração lá, o denominador, ele pode ser qualquer um, né? É lógico que no caso da pizza não vai poder ser muito, porque senão vai sumir, né? Não vai dar para cortar tão fininho assim, né? Mas, matematicamente falando, ele pode ser qualquer número, né? Fatiando. Mas, enfim, se você juntar todos esses pedaços, sempre vai dar 1. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Juntando tudo vai dar quanto? Uma pizza. Né? Não é porque você fatiou em 300 pedaços e aí você junta tudo e vai dar 5 pizzas.
Não. É a mesma pizza. Você cortou ela, juntou de novo, dá uma pizza. É isso que eu quero dizer. Certo? Então, ó, os círculos são iguais, porém os pedaços diferentes. Então a gente conclui aí falando isso, que na representação de qualquer número aí, o numerador nunca vai ser maior que o denominador se a gente estiver tratando de uma coisa, tá? Isso aí se chama fração própria na matemática. Quando é fração própria, professor? Quando o número de cima não é maior que o número de baixo. Quando o numerador é no máximo igual ao denominador. Tá? Mas existe outro tipo de fração? Existe. A gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, 15 quartos. Existe 15 quartos, professor? Existe 15 quartos. Mas daí eu já não estou tratando de uma coisa. Tá? Não tem como eu pegar uma pizza e fazer uma fração 15 quartos nela. Por quê? Em quantos pedaços eu vou dividir a pizza? Em 15 quartos. Em 15? Não, em 4. Lembra que o número de baixo, né, o denominador, é que vai me falar em quantos pedaços vai ser dividido. E o número de cima é quantos eu vou usar. Então, olha só, foi dividido em 4 partes, mas eu não vou usar 4 só. Eu vou usar 15. Então, tem como ser uma pizza só? Não, porque eu vou usar 15, né? Então, olha só aqui. Nesse caso, se trata aí de mais que 1. Então, são vários. Então, a gente vai dar o exemplo aqui, primeiro fazendo a conta. Ó, 15 dividido por 4 vai dar 3 inteiros, né? E ainda vai sobrar 3 lá. 3 vezes 4, 12. Sobra 3. Então, olha lá, deu 3 inteiros em amarelinho. E ainda sobrou 3. O pedaço que sobrou não é inteiro, né? Então, deu 3 pedaços inteiros e mais um pedaço lá que não é a pizza inteira. Então, vamos fazer o desenho aqui para ficar mais fácil. Ó. Todas as pizzas são divididas em 4 partes, como a gente viu, porque o denominador é 4. Então, a gente já tem 3 pizzas inteiras e ainda vai ter uma outra. Então, ó, 3 inteiras aqui e mais um pedaço aqui da próxima. Vamos deixar tudo branquinho mesmo, né? Só para a gente ir contando os pedacinhos. Quantos pedaços tem em cada uma? 4, né? Então, vamos desenhando aqui, ó, e contando. Então, ó, tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 pedacinhos aqui, certo? 4 pedacinhos. Vamos para a próxima. Mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Beleza aí? Então, até agora eu tenho 8 pedacinhos. Eu tenho que ter quanto? 15. Essa fração é 15, certo? Eu já tenho 8. Então, vamos para o próximo. Ó. 9, 10, 11, 12, certo? Então, eu já tenho 12. Tudo bem? Então, em 3 pizzas aqui, eu tenho 12 quartos. Certo? 4 quartos cada uma. 4, 8, 12. E está faltando aí quantos, gente? 12. 13, 14, 15. Então, está faltando 3 pedacinhos. E é isso que a gente vai pôr aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? E aonde que aparece esse 3 aqui na minha continha aqui? No resto, ó. O resto da minha conta é exatamente o que faltou aqui da fração, os 3 quartos. Então, eu tenho 3 inteiros e 3 quartos. Então, portanto, a gente tem aí 15 quartos, é chamado na matemática de fração imprópria. Lembra lá? Fração própria, o numerador é no máximo igual ao denominador, não é maior. Nas frações impróprias, o numerador é maior que o denominador. Certo? Fração imprópria. E aqui, ó, do jeito que a gente chama 3 inteiros mais 3 quartos, a gente vai ler isso, ó, 3 e 3 quartos, né? 3 inteiros e 3 quartos.
e vai escrever assim, um 3 aqui maior, né? E o 3/4, 3 e 3/4. É assim que a gente escreve, tá? Esse tipo de fração aí vai ser chamado de fração mista. Então, ó, tudo isso que eu falei é sobre a representação das frações. Agora a gente vai analisar a fração de alguma coisa, de uma quantidade, tá? Por que eu pus esse Dzão aí? Porque vai aparecer muito, né, em probleminhas, em situações, esse D, né, esse prefixo. E esse prefixo também pode ser da, pode ser das, do, dos. Então vai aparecer isso. Quando aparecer, vai ser para você fazer uma conta. Significa que a gente está querendo saber quanto vale aquela determinada parte, tá? E para saber isso, a gente vai fazer uma continha, que é essa aqui, ó, vezes multiplicação, tá? A gente vai substituir esse de, da, das, do, dos por vezes, tá bom? Então vamos dar exemplo aqui. 2/3 de R$60, né? Parece um probleminha lá. Maria gastou 2/3 de um dinheiro que tinha. Se ela tinha R$60, quanto ela gastou, né? Repara aí que eu falei o prefixo de, 2/3 de R$60, né? Outro exemplo. 3/4. Fiz uma viagem e gastei 3/4 do tanque de gasolina, né? Sabendo que o tanque tem 40 litros, quantos litros gastei? Né? Então, esse tipo de probleminha, 3/4 do tanque, né? Então, olha o do aí, apareceu também. Outro exemplo, metade, né? 1/2. Teve uma queimada lá em Portugal e queimou metade das 20.000 árvores, né? Das. Então, olha aí o prefixo de novo. Então, aí também esse de, esse do, esse das, a gente vai fazer uma continha de vezes, tá certo? Então, vai ficar como? Vai ficar 2/3 vezes R$60, 3/4 vezes 40 litros do tanque, metade vezes 20.000, tá? É assim que vai ficar. Como que faz a conta? O primeiro passo vai ser você saber quanto vale cada parte. Lembrando, o número de baixo, o denominador, está te indicando em quantas partes esse total está sendo dividido, tá? Então, vai fazer uma continha para saber quanto vale cada parte, certo? No caso lá dos R$60, está sendo dividido em 3 partes. Então, você tem aí, ó, as 3 partes. Então, vamos imaginar que os R$60 está guardado aqui, ó. Quantos reais vai ficar em cada parte, gente? 20, certo? Então, eu tenho 20, 20 e 20. Dá 2/3. Então, agora eu vou fazer 2 vezes o 20, que é essa parte cinza aqui, ó, né? Quanto que é 2 vezes 20? Lá. Como usaremos duas partes, temos 2 vezes 20, R$40. Certo? Lá no caso do tanque de combustível, tinha 40 litros, só que vai ser dividido agora em 4 partes. Então, vamos lá. Vamos pegar os 40 litros e dividir em 4 partes. Então, imagina que aqui é a representação do tanque. Quantos litros vai ficar em cada pedacinho desse, gente? Tem 40. 40 dividido por 4, né? Então, em cada parte vão ficar 10 litros, certo? 10 litros em cada parte. A gente vai usar 3 partes, não vai? Não é 3/4? Então, quantos litros a gente vai usar? 3 vezes 10 litros, 30 litros.
E lá no caso das árvores, né, que a metade queimou, né? Tá tendo muita queimada agora, né, gente? Então, ó, vamos imaginar que tá aqui as árvores, né? Então essa parte rosa aqui já era. Então vamos pensar. Se tinha 20 mil aqui, a gente dividiu, tinha metade para cá e metade para cá, quantas árvores tinha em cada parte? 10 mil, certo? E a gente vai usar quantas partes aí? Uma parte. Então, no caso, a gente vai fazer 1 vezes 10, né? Quando é 1 é mais fácil, né? Então, faz 1 vezes 10. 10 mil árvores, infelizmente, foram queimadas. Tá bom? E aí eu dou uma dica, né? É lógico que fazer esse raciocínio é muito melhor. Aí você está aprendendo de verdade, né? Mas o macetinho, depois que você pega a prática, é o quê? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador, né, para você saber quanto vale cada parte. Com esse resultado, você multiplica pelo numerador. Certo? Beleza. Bom, agora a gente está aqui para ver um pouquinho alguns exercícios aí da lista, tá bom? Tem aqui uma historinha, leiam, né, a historinha das frações, e aí vai falando, né, da relação com a parte, aquilo que eu já comentei. Depois temos aí também alguns exercícios. Essa primeira parte aqui, né, tá bem facinho. Praticamente você contar, né, o total, que é o denominador, e as partes pintadas, que é o numerador, tá? Depois tem a fração como razão, e aqui a fração de uma quantidade que a gente estava falando, né? Também é dado o exemplo, como que faz, e vamos aí a alguns exercícios. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Uma lanchonete possui 20 laranjas. Dessa quantia, 3/10 delas foram utilizadas para fazer suco. Quantas laranjas sobraram? Presta atenção na pergunta, tá, gente? Porque a maioria que eu vi aqui, ele te dá uma fração, mas na verdade ele quer saber o que sobrou e não a quantidade da fração, tá? Então, ó, vamos pensar. Se 3/10 foi utilizado, quantos décimos sobrou? Lembra lá que eu preciso juntar e completar? Eu já tenho 3 que foi usado. Para que dê esse total, que é um inteiro, né? 3 mais quanto para dar 10? 7, não é isso? Então, sobraram quantos? 7/10. Tá certo? Então, presta atenção nessa pergunta aí, 7/10. Quando vem o desenho, gente, é até mais fácil, ó. Eu vou fazer aqui para vocês verem como é que é. Então, ó, não está dividido em 10 partes iguais? Dá até para você riscar aí, ó. Coincidentemente, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já está em 10 partes iguais. O que eu preciso fazer? Só riscar aqui, ó. Para eu saber quantas laranjas tem em cada parte. Beleza? Vocês concordam que agora eu vou ter 10 partes iguais? Né? Lógico que não estão iguais porque o meu risco aqui está torto. Mas, enfim, tem 2 laranjas em cada parte, certo? Ele já usou 3 partes dessa. Então, ó, vamos, ó, já usou essa parte, já usou essa parte e já usou essa parte. Aí que muita gente erra. Ele está perguntando quantos sobrarão, né? Que são essas laranjas aqui, ó. Aí você só vai contar, tá? Quando tem o desenho é mais fácil ainda. Mas se não tem o desenho, não tem problema, né? O que você vai fazer?
você vai fazer os 7 décimos, que é o que sobrou, vezes 20, né? Vamos tentar fazer aqui nesse espacinho aqui, ó. 7 décimos vezes, lembra por que vezes? Por causa do D, né? 20. E aí a gente vai pensar o quê? Quantas partes, quantas laranjas tem cada parte? 2, né? Se não souber, é só dividir aqui, ó, o 20 por 10, para você saber quantas laranjas vai ter cada parte, né? Vai dar 2, não vai? Então, esse 2, que é o resultado aí de cada parte, você vai fazer vezes esse 7 aqui, né? Que são essas 7 partes. Então, vai ficar 2 vezes 7, tá bom? E 2 vezes 7 é 14 laranjas. Como eu disse, aqui já tem o desenho, né? Então dava para contar. Mas se não tivesse, você tinha 2 opções. Você podia desenhar, né? E fazer desse jeito que eu tô falando. Ou ainda fazer essa continha aqui, que não é difícil, né? Enfim, os exercícios aqui estão muito parecidos, né? E aqui a fração como medida, né? Também é válido aí, ó. E aí vai vir os exercícios, né? O B aqui, ó. O B tá... É qual fração o B? O que você vai fazer? Você vai contar quantos espaços, né? Nem é quantos pontinhos, tá bom? Nem é quantos pontinhos, é quantos espaços tem. Então, ó, você tem um espaço aqui, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 espaços, né? E o B tá depois de quantos espaços? 1, 2, 3. Concorda? Então, qual é a fração? Já sabe, né? Não precisa falar, senão eu vou fazer a lista inteira. Tá bom, gente? Vai perguntar também lá das frações qual que é própria, qual que é imprópria. Aí o professor já falou também nessa aula, para não alongar muito. Muito bem, estamos encerrando aí mais uma aula. Agradeço aí a atenção de todos, espero que você tenha anotado a sua dúvida. E lembrando, né, sempre é tempo de aprender, tá bom? Mesmo com toda essa dificuldade que a gente está vivendo aí, a gente não pode deixar para depois não, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.